Bom, dando início ao próximo tipo de isomeria, que é conhecida como isomeria espacial. E o nome espacial deve-se ao motivo que ela é observada e que eu explicarei logo em seguida. É aquela em que os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural plana. São conhecidos, identificados e diferenciados por suas fórmulas estruturais espaciais. Então, diferentemente da isomeria plana, ela não pode ser identificada no plano 2D. Assim, de vista, não conseguimos ver, até conseguimos, mas majoritariamente não. É, então, então, precisaremos de outros artifícios para saber identificar e diferenciar as isomerias espaciais. As isomerias espaciais dividem-se em dois subgrupos, que são as isomerias geométricas e a isomeria ótica. A isomeria geométrica, ou cis e trans, que são suas subdivisões dentro da isomeria geométrica, os átomos podem se dispor no espaço de duas maneiras diferentes sem mudar as ligações entre si. Aqui temos o exemplo de 1,2 dicloroeteno. Em cada carbono, ligam-se um hidrogênio e um cloro. Podemos ver dois carbonos com uma ligação dupla entre eles, que são ligados a um hidrogênio e um cloro, cada um. Pois bem, na primeira fórmula, que é a mesma do slide passado, podemos ver que, em relação ao plano que contém dois carbonos da dupla, os hidrogênios e os cloros estão em lados opostos. Podemos ver que, aqui neste exemplo, o hidrogênio e o outro hidrogênio estão em diagonais, como se para que esse carbono houvesse uma divisão aqui no meio, e se eles estão na diagonais, ou seja, em planos opostos, eles são uma isomeria geométrica trans. Por exemplo, como esse Cl ligado àquele outro Cl estão na diagonais, ou seja, em planos diferentes, eles são uma isomeria geométrica trans. Se por acaso esse hidrogênio tivesse trocado com esse cloro e eles estivessem em mesmo plano a partir do corte que é feito aqui no carbono, eles seriam uma isomeria geométrica cis. Então, o composto trans, como aqui mostra, do outro lado fica trans 1,2 dicloroeteno. A segunda fórmula, em relação ao plano que contém dois carbonos da dupla, os hidrogênios e os cloros estão do mesmo lado. Como eu bem expliquei, os dois carbonos que estão ligados por uma ligação dupla, eles possuem os hidrogênio e os cloro no mesmo plano. Logo, eles são um carbono de isomeria, não, eles são uma cadeia de isomeria geométrica cis. Aconteceria o mesmo se esses cloros estivessem em cima, os dois cloros, é claro, e os dois hidrogênios estivessem embaixo, por, porque eles estariam no mesmo plano. Isômero geométrico. Os dois radicais R mais simples do mesmo lado definem o isômero cis, e os dois radicais R mais simples em lados opostos definem o isômero trans. O que quer dizer? Pegando, por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, temos o radical, vamos chamar de radicais. Temos o radical 1, o radical 2, o radical 3 e o radical 4. Se, por exemplo, as moléculas, os átomos de hidrogênio estiverem no radical 1 e no radical 2, e os átomos de cloro estiverem no radical 3 e no radical 4, vai ser um carbono trans, porque eles vão estar separados, os carbonos, os átomos de cloro vão estar separados, não vão estar no mesmo plano, logo serão uma isomeria geométrica trans. Mas, se o cloro, os átomos de cloro estivessem dispersos no R1 e no R3, e os átomos de hidrogênio estivessem no R2 e no R4, seria uma
isomeria geométrica cis. Por quê? Porque estão no mesmo plano. Partindo agora para a isomeria ótica, a isomeria ótica é um caso particular da isomeria espacial, que só ocorre em moléculas quirais, ou melhor dizendo, um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral é um carbono que está ligado, que faz 4 ligações, e dentre essas 4 ligações são 4 grupos diferentes. Não podem ter moléculas iguais. Por exemplo, um carbono está ligado com fazer 2 ligações em um oxigênio e mais 2 ligações em um hidrogênio. Não pode, porque são átomos iguais e tem que ter todos os grupos do carbono têm que ser diferentes. Por exemplo, aqui, o termo quiral se refere à ausência de simetria, então não há simetria em nenhuma das ligações do carbono. Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis. Existem vários exemplos de objetos de organismos quirais em nosso cotidiano de natureza. Dois exemplos comuns são cristais quirais e as próprias mãos. Uma molécula quiral não é idêntica à sua imagem no espelho, como você mesmo que está assistindo esse vídeo não é idêntico à sua imagem no espelho. Quando você está à frente de um espelho, o que você vê é seu reflexo e sua imagem inversa, não é a realidade. O carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes, como eu bem disse anteriormente. Para ocorrer a quiralidade em uma molécula, ela deve ter um ou mais carbono assimétrico, ou possuir assimetria molecular devido a algum fator estrutural. Como temos exemplo aqui, o carbono, que é a molécula em azul, está ligado a um CHO, um radical CHO, um hidrogênio, um radical uma hidroxila e mais um radical CH2OH. Não há nenhum radical igual. Portanto, esse carbono é um carbono quiral, é um carbono assimétrico. E, e um carbono assimétrico também pode ser chamado de carbono quiral, estereocentro ou estereogênio. Este estereocentro e o estereogênio não será explicado por conta que o professor não passou. Muito obrigado por assistir até o final. Essa foi minha aula e espero ter ajudado ao professor ou às demais pessoas que porventura vejam esse vídeo no YouTube. Muito obrigado.